Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor David Adriano do canal Memória de Cálculo Matemática Elementar. E hoje a nossa aula vai ser sobre a ideia de fração, conhecendo e aprendendo esse maravilhoso mundo encantado da matemática. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. É muito bom saber que você está aí do outro lado assistindo os nossos vídeos. Muito obrigado mesmo. Se você assiste pela noite, uma boa noite para você. Se você assiste pela manhã, um bom dia para você, seja bem-vindo. Se você assiste à tarde, uma boa tarde para você, seja bem-vindo ao nosso canal. E se você assiste pelos embalos da madrugada, uma excelente madrugada para você. E lembre-se, nunca é tarde para começar a aprender matemática. Então, antes de a gente começar, vamos com o nosso ritual padrão. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho que vai aparecer bem aqui ó, no cantinho aqui para você assimilar e assinar o nosso canal, tá certo? Muito obrigado por você fazer parte da família Memória de Cálculo Matemática Elementar. Espalhe para os seus amigos, venha aprender matemática de maneira simples e divertida, beleza? Então, vamos lá, galerinha. Então, galerinha, nós estamos aqui hoje na nossa aula, nosso curso de fração. Hoje nós vamos estudar o curso de fração, certo? Vamos aprender mais sobre esse maravilhoso mundo das frações. Então, a gente vai entender hoje o que é uma fração, como é que a gente representa uma fração, o que é o numerador, o que é o denominador. Por isso, então, acompanhe a nossa aula, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá certo, pessoal? Venha ser um calculista também. Então, vamos aprender esse maravilhoso mundo das frações. Primeiro, o que é que nós temos aqui? Fração como parte de uma figura ou objeto. Observe a seguinte situação aqui. Felipe dividiu uma folha de cartolina em 4 partes de mesmo tamanho. Muito bem. E pintou uma delas de verde. Aqui nós temos a primeira situação. Dizemos que a folha de uma cartolina é a unidade ou todo ou inteiro. Observe que essa folha ela representa um inteiro, que nós podemos representar simplesmente pelo número 1, que representa um inteiro, ou seja, uma folha de cartolina. O que é que nós temos aqui? Observe que ele dividiu a cartolina, ó, ele fez duas linhas, uma linha aqui em pé e outra linha deitada. E ele pintou essa parte aqui, ó. Representamos a parte pintada pela fração 1/4. Mas por que é 1/4? Vamos lá. Nós temos aqui a fração representando aqui. O 1 é o numerador da fração, indica o número de partes pintadas. Então, o número que fica aqui em cima de qualquer fração, ele vai representar a parte ou quantidade de partes que foram pintadas de um todo. Ou seja, nós temos essa cartolina e dividimos elas em 4 partes, em 4 retângulos aqui. E ele só pintou uma parte de verde. Observe que o número 4 aparece aqui. O 4, ele é o denominador da fração. Indica o número de partes iguais em que a folha foi dividida. Então, observe que a gente vai pegar um número inteiro e nós vamos dividir ele. Aqui, nesse caso, ele dividiu em 4 partes. Sendo que essas 4 partes, nós estamos representando aqui pelo número 4, que representa aqui as partes que ele dividiu, e ele só pintou uma. Então, o que é que você tem que ter ideia de fração? Que fração é você pegar um inteiro e dividir em partes iguais. As partes têm que ser todas iguais. Porque se o Felipe preenchesse todo esse quadrado, todos esses retângulos de verde, o que ele ia ter? Ó, se ele pintasse todos aqui de verde, o que ele ia ter? A gente pintando aqui o nosso retângulo, ó. Vamos pintar ele aqui, ó. Vamos fingir fazer esse exemplo. Pronto, pintamos aqui. Se ele pintou todos, significa qual é a fração que vai representar 4/4, que representa uma folha. Olha aí. E tá bem aqui, ó. O que ele quis? Juntando a parte pintada com a parte não pintada, obtemos o inteiro 1. Também podemos representar esse inteiro pela fração 4/4, ou seja, 1 inteiro é igual a 4/4 dividido por 1. Então, o que é que diz aqui o nosso querido professor Geométricos?
Ele diz o seguinte: a fração que representa a parte da folha que não foi pintada é 3/4. O numerador dessa fração é o número 3 e o denominador é o 4. Eles são chamados termos da fração. Essa fração aqui representa a parte o quê? A parte pintada. Correto, pessoal? Isso aqui é a parte pintada. A parte que ele está falando ali é 3/4, que representa o quê? Essa outra parte aqui. 3/4 significa a parte não pintada. Então, tá aí, pessoal. Então, isso aqui é a ideia de fração. Então, a fração nós podemos representar sempre de um objeto inteiro e que a gente divide ele em partes iguais. Muito bem? Vamos continuando a nossa aula. Agora, uma parte muito importante do estudo de frações é saber como é que a gente lê as frações. A gente tem que saber a leitura corretamente, porque tem algumas palavras que vão ser diferentes para você no estudo das frações. Então, vamos lá. Leitura das frações. O que determina como se lê uma fração é o seu denominador. Veja como lemos os diferentes tipos de frações. Então, estamos aqui. Frações com denominador de 2 a 9. Então, aqui eu tenho 1 sobre 2. A gente pode botar metade de 1 meio ou meio. Então, a gente pode botar metade de 1 meio ou meio. Ou 1 sobre 2. 2/3. Observe que eu começo pelo denominador. Ele diz aqui, o que determina como se lê uma fração é o seu denominador. Então, lembre-se que o numerador fica em cima. Aqui você tem o numerador e embaixo você tem o denominador. Então é só você olhar aqui no primeiro exemplo, numerador e denominador. No primeiro exemplo aqui. Então, N é de numerador e D é de denominador. Então, vamos aqui. 3/4. Então, eu tenho aqui 3/4. 3 sobre 4. 1/5. A gente lê como 1/5. 5/6 é 5 sobre 6. 4/7 é 4 sobre 7. 5 sobre 8, eu posso ler também 5/8. E 2 sobre 9, eu posso ler 2/9. Então, observe, frações com denominadores 10, 100 ou 1000 são chamadas frações decimais. Decimais, lembre-se que a palavra decimais vem, no caso, você observa que todos os números aqui são derivados do 10. Tá certo? São derivados do número 10. Então, vamos lá. 7 sobre 10, nós vamos ler 7/10. 3 sobre 100, nós vamos ler 3/100. E 1 sobre 1000, eu vou ler 1/1000. Aí nós temos aqui outros denominadores. Como outros números no denominador, lemos o numerador e depois o denominador, seguindo a palavra avos. Então, observe que aqui, depois outros números especiais, nós usamos essa palavra aqui. 1 sobre 12, nós vamos ler 1/12. 3 sobre 20, nós vamos ler 3/20. E 2 sobre 35, nós vamos ler 2/35. Observe que nós estamos usando essa palavrinha avos. O que é que o nosso companheiro diz? Avos quer dizer divisão em partes iguais. Olha aí o significado da palavra avos. 1/12 representa uma das 12 partes iguais em que a unidade foi dividida. Olha só. Então, o significado da palavra avos significa divisão em partes iguais. Olha aí uma informação importante na nossa aula. Anote aí no seu caderno. Então, vamos aqui continuando. As frações também podem aparecer representadas na forma de percentual, que é a porcentagem. Na informação seguinte, por exemplo, observe, cerca de 70% do nosso corpo é constituído de água. Isso quer dizer o quê? 70% é o mesmo de 70 em 100. Isso significa o quê? Se a gente fosse botar em exemplos, ou seja, ele botou 70 sobre 100, que é a mesma coisa 7 sobre 10. É como se você tivesse no seu corpo
100, vamos botar 100 litros. 100 litros de água, que é chamado de H2O. E, nesse caso aqui, você tem 70 litros. É isso? 70 litros de H2O. Então, observe que esse 70 aqui, ele representa 70%. Então, para você ter uma ideia disso daqui em forma de porcentagem. Tá certo? Então, tá aqui a representação. Então, nosso corpo aqui, ele foi dividindo. Então, nós temos praticamente tudo isso daqui de água em nosso corpo. Tá certo, pessoal? Olha só, a fração também pode ser representada em forma de porcentagem. Isso aqui a gente vai estudar mais na frente em números decimais. Mas já fica um alento que fração também pode trabalhar em forma de porcentagem. Então, beleza? Vamos continuando o nosso estudo. Agora, pessoal, é uma parte muito importante aqui. Você tem que ter bastante cuidado aqui, galerinha. Tenha cuidado. Essa parte aqui você tem que saber porque são os tipos de frações e são muito importantes em determinadas resoluções de questões. Então, o que nós temos aqui? Fração imprópria é aquela cujo numerador é maior ou igual ao denominador ou é zero. Nós temos exemplos aqui. Observe que nas frações impróprias, o numerador, vamos botar aqui o n, é sempre maior do que o denominador. Então, não se esqueça dessa observação. O numerador sempre vai ser maior do que o denominador ou igual ao denominador ou é zero. Aí nós temos aqui o nosso segundo exemplo. Uma fração imprópria, cujo numerador é múltiplo do denominador, recebe o nome de fração aparente. Ela representa um número natural. Então, observe os exemplos aqui. 4 dividido por 4 é igual a 1. 9 dividido por 3 é igual a 3. Isso quer dizer o quê? Essas outras frações aqui, elas já estão na forma irredutível, onde você não pode mais simplificar. Já nesse outro exemplo aqui, galera, observe que aqui você pode dividir. Então, observe que elas são fração imprópria, mas como elas têm um múltiplo entre si, ela é chamada de fração aparente. Muito bem. Aí vamos aqui para o nosso outro exemplo aqui. Uma fração cujo numerador é diferente de zero e é menor que o denominador recebe o nome de fração própria, ou seja, é o menor que o inteiro. Observe que a fração imprópria, ela vai ser o inverso da fração imprópria. Isso quer dizer o quê? Que o meu numerador é menor do que o denominador. Então, observe que eu tenho 1/3, 5/7 e 8/9. 8 nonos, tá certo? Então, você pode ler também 1/3 ou 1/3, 5/7 e 8/9. Tá certo? Isso aqui é o nosso estudo de tipos de frações. Agora, nós vamos... Por que era importante a gente saber o que é uma fração imprópria? Ou fração aparente, ou fração própria. Porque vai ser importante no estudo de número misto. O que significa? Cada uma das barras de chocolate representada ao lado possui 4 partes iguais. Uma barra de chocolate representa um inteiro. Bruna ficou com 7 dessas partes. A fração correspondente à parte de Bruna é 7/4, ou 7/4. Ou seja, uma barra inteira mais 3/4 da outra barra. Então, observe bem aqui, ó. Então, aqui, Bruna tem aqui, ó, uma barra inteira. Observe que ela foi dividida em 4 partes, ó. Aqui ela foi dividida em 4. É isso, tá aqui. Então, você tem 4/4. E aqui, ó, observe que ela fez o que, ó? 3/4. Então, observe bem, fazendo a representação, você vai ter o que? 7/4 é igual a 1 mais 3/4. Ou, simplesmente, nós podemos representar dessa maneira aqui, ó. 1 inteiro de 3/4.
Ou eu posso pegar 1 mais 3/4. Que quando eu fizer isso aqui, o resultado tem que dar 7/4. Então a fração 1 parte inteira, né? 1 inteiro e 3/4, ou parte fracionária, que está aqui 1 inteiro e 3/4, é composta de uma parte inteira e uma parte fracionária. E é por isso denominada número misto. Número misto por quê? Porque há dois tipos de número. Um número inteiro, nessa casa aqui um número natural, e um número fracionário. Muito bem, perfeito. Então, como é que vai ficar aqui? Então, observe bem aqui. Agora, vou mostrar para vocês uma maneira bem bacana de a gente transformar. Porque a gente vai ter questões que trabalham números mistos, certo? E você vai ter que encontrar um ou outro. Ou a fração geratriz, que a gente pode ser chamado também. Então vamos lá, transformação de fração em número misto. Nós temos aqui 9/5. A primeira maneira é você fazer o seguinte, ó. 9/5 é a mesma coisa de 5/5 mais 4/5. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 4/5, que é igual a 1 inteiro de 4/5. Isso aqui é a primeira maneira. Mas tem um processozinho bem prático. O que é que você pode fazer? Você pode dividir o número. Olha só o que é que ele fez. Ele pegou aqui, ó, 9 dividido por 5. Isso aqui vai dar quanto? Só pode ser 1. 1 vezes 5 dá 5. Sobra 4. Observe bem, segue a reta. Ó. O resto, que é esse nosso camarada aqui, vou botar o resto, ele vai ser o numerador da minha parte fracionária. O quociente, que é o quê? Ele vai ser a parte inteira. E o 5 que está aqui, não é isso? No divisor, tá certo? O 5 que está no divisor, ele vai ser quem? Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Aqui que vai ser o divisor, ele vai ser quem? Ó, observe que o 5 vai ser quem? Ele vai ser o meu denominador. Então, observe que é bem tranquilo a gente transformar fazendo a divisão de um número que no caso aqui, ele é uma fração irredutível, né? Isso é uma fração imprópria, né? Nesse caso aqui, o numerador é maior que o denominador. Beleza. Aí a transformação de um número misto em fração. Para a gente transformar, olha aqui as duas maneiras aqui, ó. Você pode pegar 3, que é a parte inteira, mais 2/7. Isso aqui fica, ó, aqui nesse processo aqui você tira o MMC de quem? Aqui embaixo você tem 1, o MMC de 1 e 7 é igual a 7. E aí você faz o processo, bota o 7 e realiza o processo da soma de frações. Então aqui vai ficar 23/7. Muito bem. A segunda maneira significa o quê? Processo prático. É bem simples. O que é que você vai fazer? Observe, você multiplica 3 vezes 7 e soma com 2, ou seja, multiplica com esse rapaz, você multiplica e o resultado aqui você soma, dá 23. Esse 7 que aparece aqui, ele vai ser o meu denominador da fração. Ou seja, da fração que dá origem ao número misto. Então é bem tranquilo você fazer isso. Então a resposta vai ser o quê? 23/7. Tranquilo, bem sossegado, não tem dificuldade, pessoal. Você está sentindo dificuldade? Não tenha medo, você não está sozinho. Você tem alguém para segurar a sua mão e lhe ensinar matemática de maneira prática e divertida. Venha ser um calculista. Divulgue, participe, deixe sugestões aí nos nossos comentários, tá certo? É um prazer enorme ter você aí do outro lado. Então, vamos ainda continuar desbravando esse fantástico mundo das frações. Então, vamos lá. Olha só, vamos fazer uma aplicaçãozinha do dia a dia, tá certo? Todo mundo já viu uma receita do bolo, já acompanha
a nossa mãe, a nossa tia, a nossa avó fazendo o bolo e tem números fracionários lá. Então observe bem essa questão aqui que o tio preparou para vocês. Em uma receita de bolo de chocolate, são necessários 3 inteiros de 3/4 copos de leite. Sabendo que um copo cabe 200 mililitros, determine quantos mililitros de leite serão necessários para essa receita. Primeiramente, nós temos que transformar esse número misto. Aqui nós temos aqui um número misto. Então a gente não vai trabalhar com esse número. Então vamos botar aqui o primeiro passo. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é o que? Transformar o número misto, não é isso? Então vamos aqui, ó, transformar o número misto em fração. No caso ele vai ser o que? Uma fração imprópria. Então como é que a gente faz? A gente pode fazer o seguinte, pelo processo prático, ó. Nós vamos multiplicar 3 vezes 4 mais 3. 3 vezes 4 vai dar 12. 12 mais 3 vai ficar 15. Qual é o denominador que aparece aqui, galerinha? 4. Então, eu coloco o 4 aqui. Pronto, perfeito, tranquilo. Então, aqui eu já descobri a minha fração. Agora, observe que ele diz que, sabendo que um copo só cabe 200 mililitros. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Nós podemos o quê? Pegar esse 15 sobre 4 e multiplicar por 200, porque esse 15 sobre 4 representa o número. Então, para eu saber a quantidade quantos mililitros de leite serão necessários para essa receita, basta multiplicar a quantidade de um copo vezes a minha fração. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Eu posso muito bem pegar o 200 e dividir por 4. 200 dividido por 4, a gente vai ter quanto aqui? Vai ter 50 vezes 15. Agora observe bem, você pode fazer direto. Se você quiser multiplicar direto, tudo bem, mas tem uma maneira bem legal. Lembre-se que o 15 é a mesma coisa de você pegar 10 mais 5. Não é verdade? Não tem esse processo? Tem, professor. Então, como isso pode nos ajudar? Em tudo. Olha só como é que ficaria. 50 que multiplica 10 mais 5. Então, como é que ficaria agora? Agora você distribui os 50 com esse 10 e os 50 com esse 5. Então, como é que ficaria? 50 vezes 10 vai dar 500. Mais 50 vezes 5, é só você lembrar que 5 vezes 5 é 25. Como tem esse zerinho aqui, você joga ele no final. Agora, viu como é bem fácil a gente fazer a nossa multiplicação? Somamos aqui e nós vamos descobrir a quantidade necessária de leite para essa receita. Então, vamos lá. Vai dar quanto aqui? Vai dar 750 ml. Então, tá aí. Descobrimos a quantidade de leite necessária para a receita desse bolo. 750 ml. Então, pessoal, isso aqui foi uma aplicação do número misto, tá certo? Em estudos de frações, tá certo? E uma aplicação no dia a dia, bem tranquila para a gente realizar. Lembre-se de uma coisa, o número misto sempre você vai ter que transformar ele, pessoal. Você não pode trabalhar ele dessa forma, você tem que transformar ele em forma de fração imprópria, tá certo? Então, vamos continuando aqui a nossa aula. Então, pessoal, aqui nós temos o seguinte. Nós temos aqui frações equivalentes. O que é que nós temos aqui? Veja a fração que corresponde à parte pintada de lilás de cada um dos retângulos. Observe bem. Essa nossa primeira situação, nós vamos botar aqui a primeira situação, significa que aqui eu fui dividir esse meu bloco aqui, esse meu retângulo, em 3 partes,
e eu de 3 eu pintei 2. Observe que na segunda situação aqui, pessoal, olha só o que aconteceu. Eu dividi ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bloquinhos e eu pintei 4. Olha aqui a nossa terceira situação. Observe bem. Na terceira situação, eu dividi o meu bloco em 9 partes. Das 9 eu pintei 6 de lilás. E já na minha quarta situação, na quarta divisão que eu fiz, observe bem, eu dividi o meu bloquinho em 12 partes, sendo que eu pintei 8 de lilás. O que é que você pode perceber? Que eu peguei o mesmo retângulo e fui dividindo em partes diferentes. Mas observe que eles são todos derivados do mesmo retângulo. Isso quer dizer o quê? Que essas frações, todas elas vão ter que chegar a um bloco inteiro, ou seja, a 1 a 1. Então significa que as frações 2/3, 4/6 e 6/9 e 8/12, todas elas vão chegar nessa primeira situação aqui. Por exemplo, se você simplificar 4/6, se você simplificar tudo por 2, a resposta vai ser o quê? Vai ficar 2/3. Olha aí, batendo aqui. Se eu simplificar aqui tudo por 3, vai ficar o quê, galera? 6 dividido por 3 vai ser 2. E 9 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 3, olha aí. Igual à primeira situação. E observe aqui, se eu tenho 8/12avos, se eu simplificar tudo por 4, vai ficar 8 dividido por 4 dá 2, e 12 dividido por 4 vai dar 3. Então observe que todas essas frações aqui vão ser equivalentes à primeira. Então o que diz as frações equivalentes? Frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas de frações equivalentes. Tranquilo, pessoal, é bem tranquilo de você saber e descobrir uma fração equivalente. Então vamos lá, galera. E agora nós vamos conhecer a propriedade das frações equivalentes. O que ela diz aqui pra gente? Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural diferente de zero, olha só, essa situação aqui você tem que prestar bastante atenção, tem que ser diferente de zero. Obtemos uma fração equivalente à fração inicial, como ele diz aí na questão. Então vamos ver um exemplo. Vamos multiplicar e dividir, por exemplo, o numerador e o denominador da fração 4/6 por 2. Lembre-se que o numerador fica aqui em cima e o denominador fica embaixo. Então na primeira situação aqui, o que ele faz? Ele pega o numerador 4 e multiplica por 2, que dá 8. E depois ele pega o denominador 6 e multiplica por 2, que vai dar 12. Na segunda situação, ele faz o seguinte, ele pega o numerador 4, divide por 2, que dá 2. Depois ele pega o denominador 6 e divide por 2, que vai dar 3. Isso significa o quê? Que eu tenho 2/3. Observe agora, as frações 4/6, 8/12avos e 2/3 são todas equivalentes. Todas essas frações, se você for dividir 4 por 6, 8 por 12 e 2 por 3, vão ter o mesmo resultado. Por isso que são chamadas frações equivalentes. E lembre-se, toda fração tem que ficar na sua forma irredutível. Não se esqueça, viu? Sempre tem que ficar na forma irredutível. Aí você pode também usar gráficos para representar as frações. Fica até mais fácil para você visualizar. Então observe, nós podemos representar as frações 4/6, 8/12avos e 2/3 por meio de figuras. Observe que a figura 1 representa a fração 4/6, a figura 2 representa 8/12avos e a figura 3 representa a nossa fração irredutível, 2/3. Tá certo, pessoal? Então, essa foi uma propriedade bem bacana, bem importante,
que vai ser útil para o nosso próximo tópico aqui da nossa aula. Então, vamos lá. Então, galerinha, agora nós vamos simplificar a fração 36 sobre 54 até obter uma fração irredutível. Então, veja. Observe que aqui nós temos uma fração com os números maiores. Então, o que a gente pode fazer? O primeiro modo que você está vendo aqui, ele é chamado de divisões sucessivas. Então, você pode ir realizando divisões sucessivas até chegar aqui, ó, na sua fração, é isso, a nossa fração irredutível, ou seja, aonde você não pode mais simplificar. Então, observe que eu comecei por 2, né? Porque 36 e 54 são números pares. Então, tu divide 36 por 2 dá 18, 54 dividido por 2 dá 27. Observe que só tem um número par e o outro número é ímpar. Então, você não pode mais dividir por 2. Você tem que procurar um número que divide tanto o numerador e o denominador ao mesmo tempo. É assim que funciona o processo de simplificação de frações. Então, nesse caso, você tem aqui 18 dividido por 3 e 27 dividido por 3, porque ambos estão na tabuada do 3. Então, vou ter 6 nonos e observe que ainda posso dividir por 3, que a minha resposta vai ser 2/3. Então, aqui podemos também simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por 18. Porque se você multiplicasse aqui também, ó, 2 vezes 3 dá 6. É isso? O resultado é 6. E 6 vezes 3, está aqui, vai ser igual a quanto? A 18. Verifique que, com apenas uma simplificação, encontramos a fração irredutível, pois 18 é o maior divisor comum de 36 e 54, ou seja, o MDC. De quem? De 36 e 54 é igual a 18. Então, você pode usar essa segunda maneira aqui. Essa aqui é a primeira, divisões sucessivas, e a segunda maneira é você encontrar o MDC do numerador e do denominador. Tá certo? Só essa é uma maneira bem tranquila de você dividir. Agora, nós vamos fazer 3 situações que envolvam fração de uma quantidade. Vem contigo. Para estudar o cálculo da fração de uma quantidade, vamos considerar as situações a seguir. Primeira situação. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, durante 15 minutos, uma ducha com registro meio aberto consome 135 litros de água. O chuveiro elétrico, durante o mesmo tempo, com a mesma abertura do registro, consome 1/3 dessa quantidade. Quantos litros de água são economizados em um banho de chuveiro de 15 minutos em relação ao banho de ducha nas mesmas condições? Então, para a gente resolver esse nosso probleminha, vamos fazer um desenho. Então, qual é o desenho que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui esse desenho aqui, que vai representar, tá certo? A fração. Então, vamos aqui. Eu divido aqui em a nossa primeira parte aqui. Aí nós temos aqui a segunda e aqui a terceira. Pois bem, feitinho aqui. Agora, nós vamos preencher esse nosso desenho aqui, esse nosso bloquinho aqui, com as informações da questão. Então, observe como fica bem mais fácil. Ele diz que o chuveiro elétrico, durante o mesmo tempo, consome, com a mesma abertura, 1/3. Então, ele vai ter aqui, essa parte aqui, vai representar 1/3. Esse aqui, no caso, seria quem? O nosso banho de chuveiro. Muito bem, vamos anotando aqui. Certinho. Depois, observe que você vai ter uma sobra. A economia. Então, a economia
vai ser isso aqui, que vai ser 2/3. Essa daqui é a parte da economia, que no caso são economizados, 2/3. Observe que essa parte toda, essa partezinha aqui todinha, ó, essa daqui vai ser o que? O banho de ducha. Que ele te dá aí, ó, o banho de ducha, que ele fala na questão. Então vamos lá. Os 135 litros da água gastos em um banho de ducha corresponde a quem? Eles correspondem ao total 3/3, que vai dar igual a 1 banho, ou seja, a quantidade total. Dividindo, se a gente dividir no caso 135, se a gente nesse caso aqui dividir 135 por 3, é isso que é por 3, vai dar igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 45 litros. Então, muito bem. A economia feita corresponde a 2/3, nesse caso aqui vai corresponder a 2/3 de quem? De 135 litros. Tá certo? 2/3 de 135 litros. Então, observe bem, 2/3 de 135 litros, observe que o de na matemática representa o quê? Multiplicação. Então, você pode multiplicar aqui, ó, 2/3 vezes 135, que aí você vai ter a sua resposta, a quantidade de litros de água que foram economizados. Observe que eu posso simplificar isso aqui, né? Que no caso vai ser quem? 45. Então, você tem 2 vezes 45. E a nossa resposta vai ser quem? 90 litros. E tá aí a nossa resposta, bem tranquila para a gente resolver essa questão. Observe bem, quando você faz esse método aqui, fica muito mais fácil você visualizar a sua resposta. Então, para a gente finalizar, o que a gente pode dizer? Portanto, no banho de chuveiro são economizados 90 litros em relação ao banho de ducha nas mesmas condições. Então, ele economiza quanto? 90 litros. Belezinha? Então, agora, nós vamos para a nossa segunda situação. O que ele diz aqui? Um alpinista escalou 3/4 de uma montanha, o que corresponde a 1.200 metros. Qual é a distância total a ser escalada? Ele diz o que? A fração 3/4 corresponde a 1.200 metros. Então, o que a gente pode fazer aí nessa questão? Você pode fazer o seguinte, se a gente for fazer o mesmo modelo da questão anterior, nós podemos fazer aqui, ó, a divisão aqui, fazer o bloquinho, e nós podemos dividir ele em quantas partes, ó, quem divide aqui é o 1, no caso, o denominador. Então, eu tenho aqui 1, 2 e 3. Muito bem. Dessas 3 partes, quantas eu vou pintar? Eu vou pintar essas daqui, ó. 1, 2, 3. Pintei 3 partes. Observe que sobrou uma em branco. Essa parte em branco representa o quê? 1/4. Essa outra parte aqui representa o que ele diz aqui, ó, 3/4. Então, observe, corresponde a 1.200 metros. Então, para você resolver essa questão bem tranquilo, bem rápido, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, meus amigos. Ó, você pega 1.200, é isso? Vamos pegar o 1.200 e dividir por 3. Por quê? Porque eu já tenho 3 partes percorridas. E quando eu dividir por 3, eu vou descobrir o valor de cada parte que ele já escalou. Então, se eu dividir 1.200 por 3, significa que ele percorreu 400 metros em cada bloquinho pintado. Então, aqui eu tenho 400 metros. Então, observe que aqui vale 400, aqui também vale 400 e aqui também vale 400. E esse outro também vale 400, porque lembre que eu dividi em partes iguais. Então, ele quer saber qual é a distância total. Então, basta você pegar agora, ó, 400 vezes 4. Que isso aqui vai dar igual a quanto? 1.600
metros, que é a distância total que o nosso alpinista percorreu na sua escalada. Beleza? Então vamos para o nosso último exemplo aqui da nossa aula. Então como é que fica aqui? Olha só. Situação 3. Juntam-se em um recipiente dois líquidos que não se misturam. O líquido A ocupa 2/7 do volume total e o líquido B corresponde a 50 ml. Qual é o volume total dessa mistura? Então observe que esse nosso recipiente ele está dividido em 7 partes, porque o denominador é 7. Então vamos fazer a representação aqui desse camarada aqui. Então, para ficar mais visível para você, vamos dividir ele aqui. Então, agora vamos dividir em 7 partes. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pois bem, muito bem então. Então, agora aqui está tranquilo. Então, agora eu já está aqui minha parte. Então, vamos aqui representar a primeira. A primeira, que é o nosso primeiro líquido ali, o primeiro líquido, está aqui, ó. O primeiro líquido, certo? Esse camaradazinho aqui. Esse aqui, ó, esse é o nosso primeiro líquido. Ele representa o quê? 2/7. Muito bem. Já o outro líquido que aparece aí, meus amigos, que é esse outro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então, observe que essa parte aqui representa o quê? 5/7. Muito bem. Que é essa daqui, ó. Tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui ele tem 5/7. E esse outro aqui, ó, ele tem 1, 2. Então, ele tem o que aqui? 2/7. Se eu somar esses dois aqui, vai dar o valor inteiro, que vai dar o recipiente cheio, a quantidade total. Só que ele diz que o líquido B corresponde a 50 ml. Então, se corresponde a 50 ml, o que você pode fazer de maneira bem prática? Mesmo raciocínio na questão anterior. Então, isso daqui não é o B. Esse camarada aqui não representa o líquido B. E esse outro camarada aqui não representa o líquido A. Então, vamos relacionar com o B. Então, eu pego 50 e divido por 5, que é o número de partes que o B está preenchendo aqui. Então, 50 dividido por 5 vai dar o quê? 10 mililitros, ml. Como eu quero saber o volume total, significa que cada quadradinho desse tem 10 ml. Como eu tenho 7, basta eu multiplicar por 7, que o total vai ser 70 ml. Então, tá aí a quantidade total. Então, galerinha, essa foi a nossa aula hoje sobre o estudo de frações. Então, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Não deixe de participar, compartilhe nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Venha ser um calculista e venha aprender matemática de maneira simples e divertida. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!